Olá, bem-vindo a todos. Eu vou estar nessa série de vídeos resolvendo vários tipos de vigas, de pórticos. Então, nesse vídeo eu vou estar apresentando uma introdução aí à teoria das estruturas. Bom, a gente sabe, né, que uma estrutura ela é um conjunto formado pelas partes resistentes que vão garantir a estabilidade de um objeto, de um projeto. Vão garantir a estabilidade de uma viga, vão garantir a estabilidade de um pórtico, por exemplo. Então, nos nossos exemplos, a gente vai trabalhar com vigas e com pórticos. Mas antes disso, é bom a gente dar sempre uma revisada sobre alguns tipos de assuntos, né, que estão atrelados às estruturas. Por exemplo, os tipos de apoios. Os apoios, como a gente sabe, eles são vínculos que vão impedir os elementos de se deslocarem em uma certa direção. Então nós temos os deslocamentos que podem ser de rotação e os deslocamentos que podem ser de translação. Os tipos de apoios que a gente utiliza nos nossos cálculos são os apoios do primeiro gênero, que o apoio do primeiro gênero é um apoio simples, onde vai impedir aí o movimento do corpo, a translação desse corpo, desse meu elemento estrutural, na direção de um dos eixos. Um exemplo do apoio do primeiro gênero é impedir a translação do elemento na direção do eixo Y. Então, isso vai gerar uma reação. Eu tenho uma ação, que é o apoio, e eu tenho a reação, no caso aqui, VA, que é a minha reação. Então, a gente chama aí de reação de apoio. Temos o outro tipo de apoio, que é o apoio do segundo gênero. Esse apoio também conhecido aí como rótula ou articulação, ele não vai permitir o deslocamento da minha estrutura no eixo Y e no eixo X. Então, ele impede a translação do meu corpo nesses dois eixos. Então, configurando aí duas reações. Então, duas reações de apoio. Então, apoio do segundo gênero. E o terceiro tipo de apoio é o apoio do terceiro gênero, que é um apoio que é também conhecido aí como engaste, e ele vai impedir o movimento desse meu elemento estrutural na direção de X, na direção de Y, e vai impedir também o movimento, vai impedir aí a rotação. Então, isso configura um apoio do terceiro gênero. E é como a gente sabe, né, pela terceira lei de Newton, toda ação gera uma reação. A ação aí é o apoio, né? E a reação é a reação de apoio. Então, nós vamos ter, primeiro gênero, uma reação de apoio, segundo gênero, duas reações de apoio e terceiro gênero, três reações de apoio. E nós vamos trabalhar com vários tipos de elementos estruturais, que são elementos que são responsáveis por receber e transmitir as solicitações nas estruturas. Existem vários tipos de elementos. Um desses tipos de elementos são elementos de barras, que são as vigas. Então, vigas são elementos de barras por conter aí uma dimensão maior do que a outra. A dimensão longitudinal de uma viga ela é maior do que a sua dimensão transversal. Então, a gente vai analisar a viga como um elemento linear, como um elemento linear. Então, a viga é um tipo de elemento estrutural que a gente vai estar trabalhando bastante. Temos alguns exemplos de vigas, como vigas biapoiadas. Eu tenho aqui um exemplo de uma viga biapoiada. É uma viga que está apoiada em dois apoios. Então, ela está aqui com o apoio do segundo gênero e um apoio do terceiro gênero. Então, temos aí dois tipos de apoios. Então, configura uma viga biapoiada. Temos agora um exemplo de uma viga bem engastada. Ela possui dois engastes nas suas extremidades. Então, é uma viga que está engastada em suas extremidades. E como a gente viu, né, aqui trata-se de um apoio do terceiro gênero e um apoio do terceiro gênero. Então, como a gente vai ver
mais na frente a definição de estruturas hiperestáticas, essa viga aqui bem agastada, ela trata-se justamente de uma estrutura hiperestática. A gente vai ter aí 6 reações, 6 incógnitas. 3 incógnitas, 3 reações nesse apoio e 3 reações nesse outro apoio. E temos outro tipo de viga, que é uma viga em balanço. Eu tenho uma viga que está engastada em uma das suas extremidades e ela está em balanço. Então, toda essa minha viga está em balanço. Nessa minha outra extremidade, eu não tenho nenhum apoio e eu tenho aí um balanço, um balanço de comprimento que a gente pode chamar aí de comprimento L. Então, eu tenho aí um balanço de comprimento L. Então, isso configura uma viga em balanço. Outros tipos de vigas que a gente vai trabalhar são vigas inclinadas. O método de cálculo, né, é o mesmo para vigas que estão aí horizontais, que não são inclinadas. Então, nesse tipo de viga, eu tenho uma viga biapoiada, com 2 apoios nas suas extremidades, um apoio nessa extremidade e um apoio nessa outra extremidade, mas ela está aí, ela possui uma inclinação, o seu eixo está a uma distância alfa da horizontal, né? Então, eu configuro aí uma viga inclinada, ela possui uma inclinação. O seu eixo principal está inclinado. O método de cálculo, né, é o mesmo, como eu falei, e os carregamentos que a gente pode ter é um carregamento horizontal e também podemos ter carregamentos verticais, aqui na sua vertical. O método de cálculo é a gente transformar, né, esse carregamento distribuído em um carregamento concentrado, por exemplo, o carregamento distribuído aqui ao longo da minha viga. Eu vou calcular ele como carregamento concentrado e aí eu vou rebater ele aí no eixo longitudinal da minha viga. Vou calcular aí a sua componente na direção do eixo da minha viga. Então é bem simples também de calcular e a gente também vai ver nessa série de vídeos alguns exemplos de vigas inclinadas. Outros tipos de vigas são as vigas Gerbes, que se tratam aí de vigas compostas. É quando eu tenho uma viga que está apoiada sobre outra viga. E elas estão ligadas através de uma rótula, que, como eu falei, é um apoio do segundo gênero. E a rótula, aqui no meu ponto C, ela impede o movimento. Então, nesse ponto, o momento, na verdade, nesse ponto, o momento é nulo. O momento dessa viga, nesse ponto, e o momento dessa outra viga, nesse ponto, vão se anular. Então, eu tenho aí um momento na rótula igual a zero. Então, viga Gerber são vigas onde eu vou ter uma viga com estabilidade própria e outra viga sem estabilidade própria. A viga ABC é uma viga com estabilidade própria e a viga CD é uma viga sem estabilidade própria. Como assim sem estabilidade própria? Essa viga ABC, ela tem estabilidade própria. Ela, no caso, ela não vai se mover. Ela tem o mínimo de apoios necessários para manter a sua estabilidade. Já a viga sem estabilidade própria, ela precisa da outra viga para se apoiar. E é como eu estou explicando aqui. Eu tenho uma viga e tenho outra viga. Então, uma viga com estabilidade própria e outra viga sem estabilidade própria. Na real, aqui representa aí a rótula, como ela é aplicada na prática. Então, é uma viga e a outra viga. Se eu retirar essa minha primeira viga, essa outra viga aí, ela tende a rotacionar, a cair nessa direção. Então, é uma viga sem estabilidade. E o método de cálculo, né, como a gente tem aí os apoios, a gente vai ter reações na direção desses apoios, na direção desse impedimento de translação. Então, a gente vai ter aí as nossas incógnitas. E quando a gente for analisar a estrutura, uma viga Gerber, com uma rótula, com essa rótula, por exemplo,
a gente vai analisar sempre iniciando com a viga sem estabilidade própria. Porque aqui na viga CD, a gente tem aqui a viga CD, a rótula, a gente vai configurar ela como um apoio do segundo gênero. Então, vamos estar desconsiderando as reações horizontais, né? Porque a gente não vai ter, geralmente em vigas, nós não temos aplicadas cargas horizontais. Então, isso não vai gerar uma reação horizontal nessa minha viga. Então, a gente vai desprezar as cargas horizontais. E para calcular uma viga Gerber, como eu falei, né, a gente inicia pela viga sem estabilidade própria. E na rótula, a gente vai aplicar aqui um apoio do segundo gênero. E esse apoio do segundo gênero, eu vou ter uma reação, que é justamente a reação devido ao apoio da outra viga. Como essa viga vai estar se apoiando em outra, então esse apoio vai gerar uma reação. Então essa reação aqui H, ela que é uma reação VC, né, que eu chamei de VC, ela vai entrar na outra viga no sentido contrário. Então ela é uma reação que é devido à outra viga e ela vai entrar na outra viga com uma reação contrária. Então, sempre lembrar que para a gente calcular uma viga Gerber, a gente sempre inicia o cálculo pela viga sem estabilidade própria. Então, o método de cálculo é esse, é a gente inserir um apoio do segundo gênero no apoio onde tem a rótula, e aí a gente determinar a reação e levar essa reação na outra viga no sentido contrário. Então esse geralmente é o método de cálculo das nossas vigas Gerber. Agora, outro tipo de estrutura, de elemento estrutural, são os pórticos, né? Pórticos planos. Os pórticos, eles são elementos formados por barras que estão ligadas aí através de nós. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 3 barras. Essas barras estão ligadas entre si através de nós. Então, aqui eu tenho um nó e aqui, por exemplo, eu tenho outro nó. Então, aí eu tenho 3 barras sendo ligadas entre nós. E a carga, ela está sempre aplicada no plano da minha estrutura. Então, ela sempre vai estar aplicada aqui no plano da estrutura. E existem aí alguns tipos de pórticos, né? Pórtico simples, que é um pórtico com estabilidade própria. Ele consegue combater aí todos os movimentos. Então é um pórtico que consegue combater todos os movimentos. Ele não vai precisar de um apoio, de um outro pórtico para se apoiar, como é o caso de pórticos compostos, que os pórticos compostos já são aí pórticos com... eu vou ter um pórtico, né, que vai ter estabilidade própria. Eu vou ter um pórtico aí com estabilidade própria, que é o caso do pórtico 1, e o pórtico sem estabilidade própria, que é o caso do pórtico 2. E como as vigas Gerber, eles estão aí interligados através de uma rótula. Então essa rótula aqui é o que dá o apoio do pórtico sem estabilidade própria ao pórtico com estabilidade própria. Então o pórtico 2 aí é um pórtico instável, não tem estabilidade. Se a gente retirar o pórtico 1, o pórtico 2 aí, ele tende a cair, né? Ele não tem estabilidade. Diferente do pórtico 1. Se não tiver o pórtico 2, ele vai continuar estável, ele vai continuar sem nenhum tipo de movimento. Então, isso são pórticos compostos. E nós vamos ver nessa sequência de vídeos alguns exemplos também de cálculos com pórticos compostos, com vigas Gerber, com pórticos simples. Então, são esses tipos de elementos estruturais que nós vamos trabalhar. Outro assunto também que eu quis incluir nessa introdução é os tipos de estruturas que nós vamos ter. São eles as estruturas hipostáticas, né? As estruturas isostáticas e as estruturas hiperestáticas. As estruturas hipostáticas, elas são estruturas que não são restringidas e o número de incógnitas é menor que o número de equações de equilíbrio. Por exemplo, nessa viga hipostática, a gente tem 2 incógnitas, né, que são 2 reações de apoio, e na mecânica de engenharia, na estática, nós temos 3 equações de equilíbrio. O somatório das forças em X, em Y e em Z, né? Então temos 3 equações de apoio. Então nós temos 2 incógnitas e temos 3 equações de apoio.
Então aí configura uma estrutura hipostática, não tem estabilidade, ou seja, esse exemplo aqui é uma estrutura que ela está apoiada sobre apoios do primeiro gênero. Então ela é livre para se mover na direção de x. Ela só tem estabilidade na direção de y, ela não tem estabilidade na direção de x. Então ela é livre para fazer esse movimento aqui. Então é uma viga hipostática. O número de equações, o número de incógnitas é menor do que o número de equações de equilíbrio da estática. As estruturas isostáticas são as que a gente vai trabalhar bastante também. São estruturas em que o número de incógnitas é igual ao número de equações de equilíbrio. Então é uma estrutura restringida, tem o seu movimento restringido. Aqui a gente pode ver que o movimento transversal na direção de y é restringido e o movimento transversal na direção de x também é restringido. É restringido por esse apoio do segundo gênero. Então a gente vai ter, no caso, três incógnitas. Uma, duas, três incógnitas, três reações de apoio na direção do eixo y. Nós não vamos ter aí reações na direção de x, porque a gente não vai ter nenhuma carga sendo aplicada na direção do eixo longitudinal. Já as estruturas hiperestáticas são estruturas onde o número de incógnitas é maior que o número de equações de equilíbrio. A estrutura ela é uma estrutura restringida, não haverá movimento nessa minha estrutura, é uma estrutura estável, está restringida, porém o número de incógnitas, no caso aqui eu tenho um pórtico bem engastado, e nesse pórtico eu vou ter reações, né? Nesse apoio, reação transversal no eixo x, no eixo y, e vou ter também o momento nesse outro engaste também. Então eu vou ter aí 6 equações, 6 incógnitas, para utilizar 3 equações de equilíbrio. Então não é uma estrutura isostática, é uma estrutura hiperestática, onde o número de incógnitas, no caso temos 6 incógnitas, é maior que o número de equações de equilíbrio. No caso a gente tem 3 equações de equilíbrio. Então é isso, pessoal. Eu espero que essa introdução tenha servido para aumentar o seu conhecimento sobre estruturas e auxiliar também vocês na resolução de problemas que a gente vai estar resolvendo aí nos nossos exemplos. Eu espero ter ajudado a todos vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe algum comentário, alguma sugestão onde eu possa estar melhorando o meu canal.